o que é essa tal de Selic? Você já ouviu falar, né? É um tal de sobe e desce dessa taxa. Afinal, do que se trata e como ela afeta a nossa vida? Vamos ver? No vídeo de hoje, como entender a taxa Selic. A gente escuta muito falar, mas tem muita gente que ainda está perdida nesse assunto. Você é uma delas? Comenta aqui embaixo se você sabe o que é a taxa Selic ou não. Se você tem um chute aí do que seria, escreve também, eu quero ver qual que é a sua opinião. Aproveita e já curte esse vídeo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Uma vergonha você não estar inscrito nesse canal e acompanhando aqui toda semana, não faz o menor sentido, tá bom? Então já se inscreve logo. Vamos lá então, direto ao assunto, a tal da taxa Selic, que nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. Kathleen, você já me perdeu, já não entendi o que é essa tal de taxa básica de juros da economia. Então, para ajudar, eu fiz um esqueminha aqui, eu vou puxar o nosso amigo, o Flip Chart, para bem pertinho aqui, vou dar uma virada. Produção, estou bem enquadrada, tudo certo? Então tá certo. Eu fiz um desenho lindo, como vocês podem ver, perfeito, né, com as minhas super habilidades, mas acho que vai dar para você entender. Então, como eu disse, a taxa básica de juros é a tal da taxa Selic. E ela é definida por quem? Pelo Banco Central. Esse quadrado aqui é o Banco Central, tá? Se você não entendeu ainda. Ele que manda. Por quê? Porque é o Banco Central que garante a estabilidade e o sistema econômico de todo o país. Então, né, imagine o tanto que a gente depende do Banco Central. Ele é o tal do chefão, certo? E dentro do Banco Central, a gente tem aqui essa bolinha azul que a gente vai chamar de Copom. O que é o Copom? É o Comitê de Política Monetária. Ele é um órgão aqui dentro do Banco Central e ele que define a taxa Selic, que, como eu disse, é a taxa básica de juros. O que eu quero dizer com taxa básica de juros? Eu quero dizer que a taxa é a mãe das taxas, tá vendo? Não sei se dá para entender aqui, mas aqui é uma mãe com seus filhos. E a taxa Selic é isso. Ela é usada aqui, ó, ela aqui, para regular as outras taxas. E isso é muito importante. Por quê? Porque a taxa Selic ajuda a gente a controlar a inflação. Então, o que é a inflação? A gente já conversou aqui, é quando a gente tem uma alta dos preços, né? Quando a gente viu aí o tomate subiu, o arroz, o feijão, né? A carne, as verduras, tudo subiu. E isso, o Copom se reúne a cada 45 dias. Eita, nem tá funcionando mais aqui, mas é 45 dias para definir a taxa, se mantém onde ela está, se precisa subir, abaixar, para dar uma controlada nos preços, controlar a inflação. Para que mais serve a tal da taxa Selic, que afeta diretamente assim na sua vida? Como eu disse, ela ajuda a controlar as outras taxas, né? As outras taxas pequenininhas aqui. Que outras taxas? Por exemplo, o financiamento. Um financiamento que você quer fazer, o que as empresas vão fazer? Vão pegar a taxa Selic, vão ver onde ela está e vão botar esse valor acima disso, né? Então, afeta diretamente o seu financiamento. Quer financiar uma casa? Se a taxa Selic está mais alta, o financiamento da sua casa vai ser mais alto. A taxa está mais baixa, provavelmente o seu financiamento vai estar mais baixo. Também usam a taxa Selic, um banco usa para emprestar dinheiro para outro banco. Então, essa é outra taxa que é baseada nisso aqui, certo? Uma coisa que pode confundir, muita gente pode achar que quando eu tô falando de taxa Selic, eu tô falando de Tesouro Selic. Não. Tesouro Selic é um investimento baseado nessa taxa. Então, uma coisa é o investimento, outra coisa é a taxa em si. E eu tô falando aqui só da taxa, tá bom? A gente já teve um outro vídeo aí falando sobre Tesouro Selic. E o que a gente mais escuta hoje aí no YouTube? Tem aquela cara, né, dos educadores financeiros desesperados. A taxa Selic subiu. Fazendo aquelas caras e bocas nas miniaturas do YouTube. Por que isso acontece? Porque essa taxa vive subindo e descendo baseado na inflação. Então, quanto mais a taxa sobe, o que está acontecendo? Quer dizer que menor o nosso poder de compra do brasileiro. Por quê? Porque se o juro está maior, você vai precisar de mais dinheiro para fazer uma coisa, né, menor do que você
precisaria no passado. Então aí você perde o seu poder de compra, porque você fala, não vou dar conta de comprar, tá mais caro e eu não tenho dinheiro para isso, entendeu? Então quanto mais a taxa sobe, menor o seu poder de compra, menos você consegue comprar, e quanto menos compra, menos a economia gira. A gente vive, né, num sistema capitalista, e no capitalismo a gente precisa fazer a economia girar. Eu vender para você, você vender para ele, e a gente ficar trocando assim, e isso faz a economia funcionar. Então quanto maior a taxa, pior basicamente para a economia de um país. Será que deu para entender, gente? Acho que deu para entender um pouquinho. Eu tentei ser o mais didática possível. Se ficou alguma dúvida, você escreve aí, por favor, nos comentários. E na medida do possível eu vou tentar te responder, certo? Aí você fala, tá, agora eu quero ver como é que a Kathleen vai ligar isso aí com a Bíblia. Realmente, a Bíblia não faz nenhuma ligação direta, né, com a taxa Selic, isso é óbvio. Mas, assim como a taxa, a gente viu aqui, ela ajuda a regular a economia. O que deve regular a nossa vida? Vou te dar um segundo para você pensar. A Bíblia, é claro, ela deve ser o nosso guia e direcionar a nossa vida em todos os sentidos. Tem um texto muito bonito lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu vou pedir para você abrir comigo agora. 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, você viu aqui, toda a Escritura é inspirada desde Gênesis a Apocalipse. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda. Se você é um cristão, você deveria ler, né? Porque ela que direciona a nossa vida. E como é que você vai saber como se portar, como conduzir os seus negócios, a sua família, se você não lê esse livro? A gente precisa ler. Ela deve ser nosso guia de fé e prática. Assim como a gente precisa da taxa Selic, a gente precisa da Bíblia na nossa vida. Então coloque aí uma meta de estudo da Bíblia diária. A gente tem, se você assiste televisão, ou aqui no YouTube mesmo, a gente tem o programa de TV e o canal do YouTube chamado Reavivados por Sua Palavra. Lá a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia. E aí tá fácil, né? É só botar lá para assistir, para acompanhar no Spotify, na TV ou no YouTube. Não tem desculpa. Assim como você pode ter aqui de graça a revista Saldo Mais e aprender mais sobre finanças, lá no Reavivados por Sua Palavra você pode aprender mais da Bíblia diariamente. Então não tem desculpa. É só fazer isso, eu tenho certeza que sua vida vai ser mais abundante, mais plena, que com certeza o desejo de Deus para você e para mim também. Espero que tenha te ajudado de alguma forma e a gente volta no próximo vídeo. Mais um assunto aqui sobre finanças no Saldo Extra. Eu espero você. Até lá!